A primeira coisa que a gente já vai começar entendendo é o conceito de entrevista, porque eu já percebi que até nisso, muitas vezes, vocês ficam perdidos. Entrevista nada mais é do que um evento com perguntas, com o intuito de obter informações ou declarações que reforcem e complementem o conteúdo que foi apurado. Então, se você está chegando numa etapa de entrevista, muito provavelmente quem entrou em contato com você já viu alguma coisa ali que gostou, seja o seu currículo, seja uma carta de apresentação, seja o seu perfil no LinkedIn. Você tem que entender qual foi esse documento, o que você mandou na sua candidatura, ou se você foi abordado no LinkedIn, como é que está o seu perfil, para você entender ali, você ter a base de informações que você vai passar para essa pessoa. Entender isso já é muito vantajoso também para te ajudar a ficar um pouco mais tranquilo, para saber que, olha, calma, já gostaram de mim, então você tem uma vantagem competitiva, você já está na frente de muita gente. E aí, como que a gente vai fazer a preparação? Por ela ser um processo de autoconhecimento, a gente vai trabalhar muito você se entendendo como profissional, quais as suas principais habilidades, quais as suas competências, como que a gente vai contar essas experiências. Então, a gente vai aplicar aqui alguns conceitos de storytelling para afinar a sua comunicação, principalmente no inglês. Então, a gente vai valorizar a sua trajetória e as habilidades que você já tem. Porque a entrevista e o processo seletivo, eles não são sobre você, eles são sobre a vaga que existe, sobre a oportunidade, sobre resolver o problema que precisam ali. Então, ele não é sobre você, mas ele começa com você, por isso que tem essa questão do autoconhecimento. Mas pode ficar tranquilo que vai ser uma coisa bem prática, não é nada papo coach. Não, a gente vai fazer aqui o uso de ferramentas para descobrir como valorizar as suas experiências e contar isso no momento da entrevista. Bom, e também você precisa saber alguns tipos de entrevista, né? Você precisa estar preparado para os diferentes eventos que podem acontecer ali com você. Então, a gente tem a entrevista do tipo funcional, que também tem esse nome Functional Interview, ou também Screening Interview. Ela é para saber se você tem as skills, as habilidades e as qualificações necessárias para participar do processo seletivo e ir adiante. Principalmente depois da pandemia, ela tem acontecido muito com vídeos. Então, eles pedem para você gravar ali, respondendo uma série de perguntas ou um vídeo falando sobre você, para analisar o seu perfil comportamental, as suas atitudes, as suas habilidades, e aí sim você passaria para uma outra parte que seria um pouco mais técnica, para avaliar realmente os seus conhecimentos. Tem também a entrevista pelo telefone, a pessoa te liga, podendo ser de forma surpresa ou agendada, e eu já passei por isso, de me ligar de forma surpresa, foi inclusive na entrevista para Irlanda. Foi surpresa entre aspas, porque eu sabia que ela ia me ligar, mas eu não sabia quando. E aí eu levei um susto, a Nick, eu lembro até hoje, a hora que ela me ligou e a gente já começou a conversar por Skype, e eu fiquei muito nervosa e eu vi que, na verdade, assim, deu tudo certo, porque ela já sabia quem eu era, o que eu tinha falado ali que tinha dado certo. Então, foi um momento muito tenso, porém, é um momento que, se você tá ali com o seu autoconhecimento em dia, você tá com a sua aplicação em dia, você não sai disparando currículo para um monte de lugar, você faz um processo mais assertivo, é muito mais tranquilo de fazer. O grande desafio aqui é realmente, você não vai estar vendo a pessoa, então você vai ter que ter um listening muito apurado, vai ter que entender tudo que está ouvindo, e se você foi essa pessoa que fez vários processos de aplicação, você tem que lembrar ali, rapidamente, qualquer empresa que está te ligando, sobre o que é, né, e o que cargo que é esse. Então, é legal você ter alguns prints no celular para você conseguir consultar rapidamente a hora que a pessoa te ligar. Tem também as sequências de entrevistas. Então, eu já vi processos seletivos que podem ter até 4. Então, você tem, por exemplo, aí a primeira, que ela é feita ou por um gestor da área, ou por um recrutador, uma pessoa do RH, ou pelos dois. Então, eles vão fazer essa entrevista em conjunto, geralmente para analisar o seu perfil, e aí você parte para esse momento da segunda entrevista, que é feito geralmente ali pelo gestor da área. Pode ter alguém do RH acompanhado, mas costuma ser uma entrevista mais técnica. Como eu disse, tem processos que passam até por 4 entrevistas, então é legal você entender um pouco mais do processo seletivo que você está se candidatando. Você pode olhar isso no próprio YouTube, se for um processo recorrente, como, por exemplo, bolsas de estudo para
Chevening, que sai todo ano. Se você colocar isso no YouTube, processo seletivo Chevening, que é um exemplo, você vai ver vários e vários vídeos explicando do processo, porque é algo recorrente, é uma coisa que já tem um padrão de acontecer. Se você não tiver isso, não tiver essa informação no YouTube, ou não for, sei lá, um processo seletivo que acontece todo ano, não tem essa frequência, você pode perguntar para a própria pessoa que entrar em contato com você. Olha, como é que é o processo? São quantas etapas? Qual que é a data? Isso tudo você pode, eles costumam avisar, mas se não avisar, você pode e deve entrar em contato para ter uma preparação ali mais assertiva. Lembre-se sempre de perguntar quantas entrevistas são e sempre tente descobrir o nome de quem vai te entrevistar. Nós vamos entender o porquê disso nas próximas aulas.